de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando, gente, em saúde, em qualidade de vida, eu estou recebendo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Tatiana Notari, ela que é terapeuta sistêmica. De repente, você, amiga aí de casa, está se perguntando, terapeuta sistêmica, o que vem a ser isso? Gente, é coisa ligada à constelação familiar. É um prazer muito grande, Tatiana, receber você aqui para falar sobre esse assunto que eu gosto bastante. Muito prazer em recebê-la. Obrigada, Lilian, pelo convite. Prazer sempre é meu de vir aqui. E hoje nós vamos falar sobre a terapia sistêmica, que seria a constelação familiar. Como que você vê, né? Eu lembro que você já faz uns meses que veio no programa falar sobre a constelação e tal. Como que você vê? Houve uma abertura das pessoas em relação à constelação familiar? Porque às vezes as pessoas ficam, mas como que eu vou, né, acreditar? Como que eu vou, né? Como que você... Ouvi sim, Lilian. Já fazem, esse ano agora, em 2022, fazem 10 anos que eu estou atuando com a constelação familiar. Então foi uma das primeiras em Cascavel. Em Cascavel, sim. Olha que maravilha. Participei desse momento de início de tudo, né? Então, há 10 anos atrás, era um desafio muito grande. A gente precisava explicar muito, convencer muito. Então, precisou, né, começar a aparecer os casos de resultado para que as pessoas começassem realmente a confiar. Mas como é todo trabalho novo, toda técnica nova, né? Isso é muito importante que você falou, casos de resultados, né? Isso. Porque hoje, gente, olha, é difícil uma família que não tenha problema, seja com o filho, seja com o marido, ou qualquer tipo de relacionamento em casa com a empregada, a aceitação, às vezes com a vozinha que mora junto. Então, gente, tem muita coisa envolvida nessa terapia, né? Sim, a constelação, na verdade, Lília, ela é uma terapia, uma técnica terapêutica que nos convida a olhar para as nossas relações. Né? Desde lá de trás, né? Não é uma coisa assim atual. Não, né? E não só relação amorosa, né? Ela nos ajuda a organizar as nossas relações, seja de amizade, sejam relações familiares, sejam relações amorosas, profissionais. Então, ela traz um alinhamento muito grande para a vida de quem se abre, né? De quem resolve olhar os seus conflitos. Existe uma diferença assim, entre terapia sistêmica e constelação familiar, ou é a mesma coisa? A constelação, ela é uma técnica aplicada numa sessão única, né? Então, a gente olha para um problema seu, então a gente olha para um conflito, né? Nós terapeutas temos o termo de conflito. Então, a gente olha para algo que está em desordem na tua vida. Então, aquilo é algo que está te incomodando. A gente olha através da constelação. O teu caso. Isso. O teu caso. A constelação a gente faz com auxílio de bonecos ou em grupos. Enfim, a gente usa algumas âncoras. Essa é a constelação sistêmica. Você faz essa sessão única e aí você volta para casa com as atividades que você precisa fazer, com as ações que você precisa ter também, porque muda algo dentro, mas eu preciso trazer isso para fora com as minhas atitudes. E a terapia sistêmica, ela é um acompanhamento, né? Eu falo que ela trabalha junto à constelação. Então, a gente constela igual, faz os movimentos necessários, mas é como se o terapeuta pegasse na tua mão e falasse, agora você não sabe como caminhar daqui para frente, então nós vamos alinhando isso no decorrer do tempo. Então, a constelação é essa sessão única e a terapia sistêmica é esse acompanhamento de apoio. E qual seria assim, a importância da abordagem familiar, né? Essa abordagem familiar, a união da família juntos na constelação? Eu trabalho muito com casais, né? O grande foco do meu trabalho é a terapia sistêmica para casais. Então, Você acha assim, que o resultado é bem melhor e mais rápido, né? Porque os dois estão juntos. Isso é importante mesmo. Porque a gente está falando de relações. De relações, né? Verdade. Então, quando eu tenho uma dificuldade familiar, eu já entendo que alguma coisa nessa relação está em desordem. Alguma coisa precisa ser olhada, alguma coisa precisa ser observada com atenção. Olha, gente, vocês amigos aí de casa, estão vendo a importância? Às vezes o casal, eles estão em problemas e o marido não quer ir. Isso é muito difícil para a esposa, no caso, ir sozinha, mas aos poucos ela vai conseguindo, né? Eu aconselho assim, esse é um problema que em consultório a gente enfrenta bastante. Tati, eu tô com dificuldade, mas o meu marido não aceita fazer a terapia. A minha orientação é sempre venha você.
venha você, porque a gente começa um trabalho a partir de você. Quando eu mudo a minha maneira e a minha perspectiva de ver e de me relacionar... Verdade. Começar pela mulher, né? Isso, Começar o pela entorno muda. entorno. Quando o homem começa a observar, Lilian, esse movimento de mudança da mulher, começa a despertar a curiosidade. Né? No despertar da curiosidade, ele também vai querer um pouco mais. Né? Aí, num segundo momento, pela minha experiência, num segundo momento, o homem sempre Gente, vem para terapia. isso é muito verdade, porque nós temos um quadro aqui no programa que é Você é o que você come. Mas agora a gente quer montar um outro quadro, Você é o que você causa. Então, porque às vezes você não é a consequência, você é a causa do problema. Né? Então é interessante, eu vou precisar muito de você nesse quadro. Eu estou à disposição. E é muito interessante assim, quando você avalia um casal, né, que eu falo que é o meu foco assim de trabalho, eu gosto muito de trabalhar com casais, é onde eu mais vejo o resultado na família. A gente não pode esquecer que um casal, cada um vem de uma família diferente. Verdade. Né? E a terapia sistêmica, ela olha para isso. A constelação nos ajuda a olhar para esse movimento que veio antes, de entender quem é a Lilian antes de se casar. Né? Quais são as experiências, qual é o modelo de vida e de relacionamento que a Lilian traz. Quem são os pais. Isso, porque e aí tudo com o marido a mesma coisa. Então, a gente tem um alinhamento muito, muito gostoso quando você trabalha com a constelação, unindo a relação de casal. E eu também recebo, às vezes, crianças, né? Ah, meu filho está com problema X, com problema Y. Eu sempre falo, então venha o casal. Né? Porque aquele casal é pai e é mãe. Então, também começa neles. Né? Também vem. Se a gente sofre a influência do que veio antes... os nossos filhos da mesma forma. Tatiana, tem uma pergunta que eu vou fazer. E essa pessoa está assistindo a gente. Assim, quando a pessoa odeia a sogra, por um atrito antes do casamento, ela não consegue conviver com a sogra. O que fazer? A terapia pode ajudá-la? Ela vê o lado bom, que a sogra pode ter o lado bom também. Pode e muito. E eu digo que assim, para quem tem problema com a sogra, o primeiro exercício que precisa, Lilian, começar a fazer é olhar para aquela mulher como a mãe do marido. Aquele marido, aquele marido só está ali, aquela família só é possível porque essa mulher trouxe ela é responsável pela vida dele. Ela é responsável, né? Então é o movimento de começar a olhar para ela como gratidão por como a mãe. Normalmente quando a gente manifesta uma dificuldade muito grande de se relacionar com a sogra, a nora está fora do lugar. Né? Ai, gente, a nora está competindo num papel de mãe com essa sogra. E aí a sogra se impõe, né? Ela fala, não, esse é o meu papel, eu sou a mãe. A outra dica para quem tem um problema de relacionamento com a sogra é olhar para o relacionamento com a própria mãe. Né? Como é a minha relação com a minha mãe? Será que eu não estou espelhando isso na minha sogra? Será que as exigências que eu tenho com a minha mãe... Ou querer que a sogra seja como a mãe. Ou querer igual, ou as exigências que eu tenho com a minha mãe, eu espelho na minha sogra. Então, às vezes, eu não exijo da minha mãe, mas eu exijo da minha sogra, né? Eu exijo a perfeição, eu exijo a gentileza, a presença ou a ausência, enfim. E às vezes trabalhar mais o perdão também, porque às vezes a sogra, a gente cometeu algum delito lá atrás, mas a pessoa não esquece, né? Então isso faz mal para os filhos, faz mal para o marido, a família e eu sempre convido, assim, Lília, aconteceu algo lá atrás, né? Que gerou uma mágoa, que gerou uma indisposição dentro da família. Nada acontece sem a participação de duas pessoas. Ninguém me ofende se eu também não permito que isso aconteça. Verdade, né? verdade. Então, buscar encontrar qual é a tua participação nisso. Então, existe 50% de quem agrediu, mas também existe os 50% de quem foi agredido. Né? Então, entender aonde está a minha participação nisso. Quando eu consigo entender, normalmente essa mágoa dá aquela aliviada gostosa. Você fala, ai, não era bem assim como eu imaginava. Ai, que delícia ouvir, né? A Tatiana Notari falar, gente, uma delícia. Imagina ela fazendo uma constelação. Mas para a gente encerrar, então, eu queria que você deixasse as mídias sociais suas, para as pessoas procurarem você, pedir socorro, pedir ajuda e fazer uma terapia com você para solucionar problemas psicológicos que têm que ser tratados, né? A gente traz muitos, evita, né? Evita muita separação, evita muitas brigas desnecessárias, né? É muito importante. Então, traz alinhamento e leveza. Eu estou no Instagram e no Facebook como Tatiana Notari mesmo. Tatiana Notari. Bem como fala, como bem como escreve. E aí tem o telefone da clínica, né? Não sei. Pode que é o 459-8830-9498. Então pode repetir.
459-8830-9498. Foi um prazer receber você. Você não Prazer pode deixar de vir, ficar muito tempo sem vir no Gente que Faz. Wilson, recadinho da Unimed? Pois é, a Unimed Cascavel traz de volta neste ano a mais tradicional corrida. Foi maravilhosa, realizada com grande sucesso e quem esteve lá participou com gratidão, com maravilha da união da família. Parabéns a todos que fizeram essa corrida e essa edição marcada para a noite de 10 de dezembro e pode ser a maior realizada até agora. As inscrições estão abertas para os percursos de 3, 6 e 12 quilômetros. Acesse o site da Unimed Cascavel e confirme sua presença. Ao se inscrever, você já passa a ter direito ao kit atleta. É verdade, composto por camiseta, viseira e um saco-mochila. A largada será em frente à Prefeitura de Cascavel e a Unimed Cascavel estará lá com toda a estrutura de saúde e segurança para os corredores, amadores e profissionais. Corrida noturna Unimed Cascavel. O que nos conecta é estar sempre em movimento. Por isso que as famílias adoram e participam com o maior carinho do mundo. Muito bem, nós temos uma entrevista maravilhosa que eu fiz com a doutora Juliana Delbem, onde as pessoas começaram a perguntar e ela vai esclarecer. Como fazer o melhor? Porcelana ou clareamento? O que é melhor por dentro? Conta para nós, doutora Juliana, vamos lá. Muito bem, agora nós estamos aqui num outro espaço dessa maravilhosa clínica da doutora Juliana Delbem. E o assunto hoje muito interessante para todos vocês. Sabe aquela história quando você vai no dentista e fica pensando, e agora, o que eu faço? Clareamento ou porcelana? Porcelana ou clareamento dentário? O que fazer? Doutora, você vai responder isso para mim. Então, na verdade, Wilson, os dois são tratamentos indicados para estética, para correção estética, mas eles têm abordagens muito diferentes, né? Um é mais conservador, o outro vai ser um pouquinho mais invasivo. Agora, qual a diferença ou qual o melhor para cada paciente? Aí a gente precisa de uma avaliação muito criteriosa para saber se eu consigo resolver só com clareamento, algo um pouco menos invasivo, ou se eu preciso passar para desgastes e fazer facetas de porcelana para corrigir algo que precise um pouquinho mais de acesso, um procedimento um pouquinho mais invasivo. Então, essa seria a minha próxima pergunta. Qual a diferença entre os dois tratamentos? Você já entrou respondendo, mas isso tem que ser especialista para fazer, porque senão você pode fazer um desgaste além do limite, você pode fazer um clareamento, como é que é? A diferença está na abordagem, no que é melhor para o paciente. Então, o clareamento, ele vai ser à base de produtos químicos, né, controlado sempre pelo dentista. O pessoal pergunta, posso clarear com carvão ativado? Posso clarear sozinho em casa? Não, não pode, né? O clareamento ele é uma substância química que tem o poder de mudar a cor do dente. Então, essa substância precisa ser feita com uso controlado, né? Então, a gente pode fazer desde um clareamento no consultório, e depois o paciente continuar com outro produto diferente em casa, com uma moldeira específica, mas sempre retornar ao dentista para supervisão, porque é um produto químico em contato com a cavidade oral. Então isso é bem importante. Já a faceta é uma outra abordagem, né? A gente vai desgastar o dente, nem que seja um mínimo, mas existe um pequeno desgaste, para que a gente então mude o formato, mude a cor do dente com a porcelana. Então são abordagens diferentes. O resultado final é estético, mas a abordagem é diferente. Tá, mas cada paciente é único. Então como é que você vai fazer a indicação para cada caso? Aí precisa do conhecimento do profissional, né? Viu como é que é? É isso aí que é importante que eu digo para você. Como eu sou especialista em reabilitação oral, Sim. Então a gente tem essa possibilidade de fazer um diagnóstico correto. Aqui na clínica a gente valoriza muito a primeira consulta, ouvir muito o paciente, saber por que ele está nos procurando, história prévia, já tentou fazer antes, não deu certo, doeu, não doeu, né? Então a gente cuida desse histórico e planeja o caso da forma menos invasiva. Alguns pacientes precisam das duas intervenções. Eu preciso clarear um pouco para desgastar menos para fazer as facetas. Se eu não clareio antes, talvez eu tenha que desgastar mais.
mas isso tem que ser muito personalizado. Alguns dentes com clareamento suficiente, a gente consegue um resultado interessante. Outros eu preciso de um pouco de desgaste e colar as facetas de porcelana. Tratamento com um, com outro dói. É a primeira coisa que a gente pensa, aquele motorzinho, dói. Não deve doer. Não deve. Isso não deve acontecer. Hoje a gente tem na odontologia uma abordagem minimamente invasiva, que a gente diz. Então, primeiro, que eu só vou desgastar o necessário, né? Tem que chegar numa região do dente que não é dolorosa. E se precisar de uma intervenção mais interna, mais específica, tem que ser feito sob anestesia. Aí o conhecimento do profissional, porque às vezes o paciente tem alguma alteração de saúde, precisa de um anestésico específico. Então eu não tenho o mesmo anestésico para todos, né? Então a gente tem esse cuidado de fazer sempre tudo indolor. Até o próprio clareamento, alguns pacientes têm histórico, eu já tentei, doutora, fazer e doeu muito, não quero fazer de novo. Mas a abordagem do produto, a concentração, o tempo de uso, tudo pode ter sido de maneira incorreta, sem a supervisão do dentista, por isso que doeu. Então a gente tem hoje produtos específicos para que seja com zero dor, na verdade, né? Bom, existe essa sua preocupação com zero dor. Do lado do paciente, ele tem esta preocupação e uma outra. O tratamento demora? Hoje a gente tem já uma tecnologia totalmente digital, né, onde a gente consegue otimizar muito esse tempo. Então hoje a gente não tem que deixar o paciente esperando muito tempo para o tratamento ser concluído. Mas é claro, respeitando o tempo que é preciso para fazer. Né? Então a gente tem produtos para clarear que são mais rápidos, a gente associa um pouquinho de consultório, um pouquinho caseiro, para o resultado chegar mais rápido. Faceta, a gente trabalha com os melhores laboratórios, então não tem que ficar provando várias vezes, né? A gente trabalha com a tecnologia digital para diminuir esse tempo, mas tem um tempo específico do tratamento, que já é muito menor do que antigamente, né? Com certeza. Vocês estão vendo a tranquilidade quando você conversa com uma professora, com um especialista, está o tempo todo estudando? Não é simplesmente mexer nos seus dentes. Tem uma série de fatores o qual ele está preocupado para que você viva bem. Então, procure aí no seu Instagram, tá? julianadelbem.clinicacademy. Está escrito ali, ó, uma placa bonita que ela tem aqui, você vai observar. Instagram, julianadelbem.clinicacademy, de academia, tá? Faça o seu contato e eu tenho certeza que você será muito bem atendido e num ambiente maravilhoso como esse que você viu as imagens aí. Um super abraço então para a doutora Juliana Delbem. Senti sua falta aqui no estúdio, hein? Então nós vamos agora, gente, para um rápido intervalo comercial e voltamos já com mais Gente que Faz, que você só vê aqui pela sua TV Tarobá. Voltamos já, não sai daí não.